Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Geometria. Hoje, comigo aqui, Rafael Lara, juntamente com o grande Guga Almeida, a gente vai fazer a análise de todos os papéis que vocês mandarem aqui pra gente. Então manda aí, já não perde tempo. A galera que tava aí comigo, com a grande Débora, no Top News, Então manda aí, gente, mandem aí. Vocês acham que alguma ação aí de vocês subiram? Ou, teve alguma aí que caiu? Enfim, manda pra gente que a gente vai lendo tudo aqui. Inclusive, já queria chamar o grande Guga pra perguntar como é que ele tá, Como é que foi o fim de semana dele. Fala, Guga, tudo bom? Olá, Rafael. Olá, pessoal. Muito boa noite. O final de semana foi maravilhoso, Acabei de completar meus 38 anos, quem diria? Parabéns! Sábado foi dia de comemorar. Não teve muita festa, Até porque a gente ainda está nesse momento aí de transição de pandemia, vacinação e tudo mais. Então, acho que vale a pena ter um pouco mais de moderação ainda nesse ano. E aí, a partir do ano que vem, se Deus quiser, tudo vai estar 100% alinhado. E aí vai dar para fazer bastante festa. E vai ser vai ser o aquece do outro ano onde eu vou fazer 40 anos. Então, ano que vem vai ser uma festança de aquecimento, vai ser um ano de festa. Quero ser chamado para essa festa, inclusive muitas felicidades aí, muitos anos de vida para você, Guga Almeida, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Você sabe que amamos você aqui na BMC News, então sinta-se abraçado e acolhido por todo mundo da BMC News. Será que dá pra gente colocar a trilha da Xuxa aqui? Hoje vai ter uma festa ou a gente vai deixar... Não, deixa quieto, então. Deixa quieto, senão a gente vai... Aqui, vamos junto. Ô, Guga, antes da gente começar aqui com os papéis da galera, que a galera já tá mandando aqui pra gente, queria saber se você poderia analisar pra gente o Ibovespa, por favor. Esse Ibovespa que caiu, mais de 3% aí, Nesse momento acho que até acabou fechando no 2,33%, salvo engano, Como é que você viu aí esse Ibovespa? É hora da desgraça, O Fusquinha realmente agora entrou numa ladeira ali que ele não sai nunca mais? Boa. Rafael, eu tava bem otimista nas últimas 2 semanas que a gente poderia ter um start para um movimento de alta. Na real, 2 semanas atrás eu estava com uma projeção um pouco maior. Semana passada o mercado tinha perdido 116.500 vindo para 112. Para mim ali era o grande divisor de águas e se a gente perdesse a região dos 112 mil pontos, de fato o mercado iria trazer uma sensação de estresse um pouco mais elevada. Mais uma vez, é muito importante que o investidor ele seja estrategista em relação ao momento do mercado. Eu costumo dizer, com uma certa ironia, principalmente quando a gente está no bull market, que a análise é a parte mais burra do processo de investir. Que na verdade a análise é traçar cenários. Tu tem cenários de alta, tu tem cenários de baixa, enfim, tu traça os cenários. A parte mais inteligente depende muito do investidor sendo protagonista do seu processo de investir, ou seja, tem que entender muito bem o que ele está procurando e o quanto ele quer rentabilizar da sua carteira para poder dizer, poxa, aqui tem assimetria, ou seja, tem uma relação de risco e retorno interessante, ou não tem assimetria, porque muitas vezes a gente não tem assimetria. Então também quando eu analisava, mais no mês passado, no mês retrasado, e comentava, olha, se nós olharmos para o mercado para cima, temos aqui um cenário para poder ir a 180 mil pontos, mas a gente precisa de trigger, a gente precisa de alguma coisa positiva que faça com que o mercado destrave valor, destrave preço e a gente possa de fato ver o mercado subindo muito forte. E o fato de tu ter uma possibilidade de um movimento muito amplo, permite também que a exposição do capital do investidor possa ser reduzida. Isso é um pouco contraintuitivo, porque as pessoas elas tendem, quando elas percebem que existe uma possibilidade de movimentação muito ampla, elas tendem ao quê? A assumir mais risco até mesmo do que elas poderiam encarar. Então é muito importante, esses nossos encontros aqui que dá para trazer uma certa conscientização financeira da nossa parte para os nossos telespectadores. Então, se eu for olhar o Ibovespa agora, Rafael, deixa eu traçar aqui para que a gente possa olhar juntos. Deixa eu ver se está toda a minha tela aqui bem formatada aqui. Deixa eu ajustar aqui no meu canto direito, beleza? Bom, está bem aqui. O que nós tínhamos, Rafael? Nós tínhamos aqui uma possibilidade do mercado ele se manter aqui dentro dessa estrutura de correção que tem essa configuração aqui, Então, semana passada, nós estávamos olhando para esse cenário. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Estávamos olhando aqui essa correção toda que nós tivemos aqui atrás. Correção essa que aconteceu ali. Deixa eu pegar aqui para a gente olhar. Correção entre o dia 7 de janeiro até
o dia 3 de março, tá? Então esse é o nosso primeiro movimento de queda. Tivemos um movimento de alta intermediário e a minha expectativa, Rafael, é que a gente conseguisse ficar aqui acima dos 112.200 pontos. Se nós tivéssemos ficado ali acima dos 112.200 pontos e tivéssemos tido um trigger positivo, seria um grande movimento de alta. O que aconteceu? Tá? Lá fora, que a gente já estava com um ciclo fechado, se nós olhássemos para os Estados Unidos, né, que estava nas máximas das máximas, entrou num processo de correção e nós que vínhamos aqui numa deterioração de preço muito motivada pela questão do esgotamento político, né, desse processo de certa forma de tensão política que nós estávamos tendo, né, nós acabamos que estávamos num ambiente mais propício de queda, a gente já vinha num processo de queda já de 2 meses e acabou acelerando o que tem feito aqui de certa forma, né, o mercado entrar num processo aqui de sell-off e intensificar o movimento de venda, o movimento de correção. Para onde nós podemos ver o mercado ir, Rafael, já que a gente perdeu os 112.200 pontos, né? O que nós podemos enxergar que possa acontecer com o nosso mercado? Bom, o que eu tenho? Eu tenho 2 níveis aqui extremamente importantes a ser acompanhado. Um deles, que seria o melhor cenário de curto prazo, seria nós retornarmos aqui para cima dessa região dos 113 mil pontos. Tá? Essa região ela é extremamente importante porque é uma região que tem, querendo ou não, uma mensagem psicológica aqui por parte dos participantes bem interessante. Tá? Querendo ou não, é uma correção de 90% de toda essa movimentação de alta que nós tivemos aqui mais direcional, tá? E também é uma região onde tem uma expansão aqui de 1,68. Então aqui nós tivemos uma concentração maior de ordens compradoras. Então aqui tem uma cabeça, vamos assim dizer, por parte do mercado, que se nós conseguirmos voltar rapidamente para cá para cima, volta um sentimento positivo. Tá? Se tu olhar, Rafael, aqui só para que o pessoal entenda, né, os nossos gatilhos operacionais estavam apontando tendência de baixa já há muito tempo. Então essa intensificação, para aquela pessoa que tem estratégia, né, tem disciplina, tem paciência, tem um critério para estar posicionado ou não, essas pessoas elas não estão sofrendo com essa aceleração da queda. Não, elas estão aqui com bastante caixa e estão olhando esse movimento como um movimento do tipo, poxa, que oportunidade que vai se abrir. Pô, oportunidade sensacional, que é uma questão de tempo para poder se pegar, tá? Uma continuidade na queda, Rafael, tá? Só para a gente olhar aqui os próximos níveis, eu tenho 2 níveis que são importantes. Primeiro nível, uma continuidade dessa movimentação de queda nos joga o mercado para baixo dos 100 mil pontos. Pensa o seguinte, pensa tu tendo que falar aqui para o telespectador que a bolsa está novamente abaixo dos 100 mil pontos. Imagina que momento, né? Que quebra psicológica que o investidor vai ter, né? Imagina a sensação de medo. Poxa, a bolsa sai de 130 para 100 mil pontos. Mas o que está me indicando aqui, se nós não voltarmos para cima do 113, é exatamente que nós vamos vir buscar essa região dos 100 mil pontos, né? Para ser mais exato, 99.800 pontos. Tá? Então, aqui sim eu voltaria a procurar oportunidades de compra. Agora, olha que oportunidade, né? Porque o mercado, imagina toda essa correção, a gente estaria acumulando, ou estará acumulando, uma queda. Só para o pessoal entender aqui, deixa eu marcar aqui meu outro nível antes de deletar, para que eu possa fazer a medição. Ó. Se nós formos para lá, vamos estar acumulando aqui uma queda de 23,7%. E aí me faz refletir, né? Porque eu gosto muito de lembrar que entre 2002 e 2008 nós tivemos uma alta de 780% do Ibovespa e nós tivemos 6 quedas entre 20% e 25%. Então voltar ali para essa região dos 100 mil pontos é algo que, querendo ou não, né, uma correção que já aconteceu, algo parecido no passado. Então é possível de acontecer. É extremamente possível de acontecer. E aí então, Rafael, eu imagino que a nossa queda
ela se intensificando por aqui, ela possa vir entre os 100 mil pontos e os 93.500 pontos. Olha que interessante, né? Olha que novo cenário. A gente falava de 120 mil pontos, agora está se falando ali de 99.800, 93.500. Tá? Então eu estou com os dois cenários, né? Ou as coisas começam a melhorar no curto prazo, para que eu possa voltar a ser otimista. Se as coisas voltarem a melhorar no curto prazo, é ficar acima dos 113 mil pontos. Se não, tende a continuar essa deterioração, vindo aqui para 99.800 até, quem sabe, 93.500 pontos. Show de bola, então, Guga. Bom, olha, a galera já mandou aqui bastante pergunta pra gente aqui, então vamos começar. O Helder aqui perguntando sobre ROMI 3, por favor, ROMI 3. Aí a galera tá chegando aqui, ó. Inclusive, gente, a enquete foi concluída, né, sobre a criação de uma bolsa no Rio de Janeiro. A gente estava agora há pouco, Guga, no Top News, eu e a Débora, né, Oliveira, falando com o grande Chicão lá do Rio de Janeiro, né, secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro, que ele está querendo abrir lá uma bolsa no Rio de Janeiro, você acredita? Só que vai ser focada em em empresas ESG, ele não quer competir com o Ibovespa, né? Ele quer colocar o Rio como referência em ESG aí, será que vai dar certo ou se não? Bom, de acordo com o pessoal aqui que assiste a gente, né, de 364 votos, 55% das pessoas falaram que não vai dar certo não, que eles não apoiam a criação de uma bolsa no Rio de Janeiro, enquanto 45% colocaram que sim, que apoiam a criação, então muito acirrado, né? Muito papel. Vocês gostam, gente, de modelo de enquete aqui, de debate, pra gente poder abrir essa roda de conversa bastante interativa aqui? E na sua opinião, Guga, você é a favor ou contra uma bolsa no Rio de Janeiro? Não sei opinar, não pensei sobre. Primeiro tem que pensar, refletir um pouco antes de dar uma resposta, para não ser uma resposta muito, né, embasada em cima de gostar ou não gostar, né? Eu acho que, enfim, tem que entender muito bem. Uma bolsa focada só em ESG, tem que ver se isso não vai ser só um movimento de moda. Se for um movimento de moda, acaba que tem curta duração, né? Tem algumas pessoas que apostam que é uma moda, que é um momento, tem outras pessoas que não, que vêm para ficar. O mercado vai dizer, no final o mercado é soberano, né? Então tem que pensar. Eu acho que aí no Brasil ainda é muito pequeno, tá? Eu acho que a gente tem ainda que evoluir muito a nossa bolsa, tá? Temos muito poucos investidores ainda. Sabia que, Rafael, que lá nos Estados Unidos, por exemplo, é tanta gente que negocia que, assim, de uma forma muito grotesca, tá? Só para se entender. Mas é como se cada corretora fosse uma bolsa, sabia? Nossa! De tamanha quantidade de ordens que se tem. Então tu não consegue nem enxergar o book de negociações lá nos Estados Unidos. Então, como se cada corretora fosse uma bolsa que se centraliza depois na bolsa maior, né? Então, cara, é tamanha quantidade de ordens que se tem lá fora. Então a gente está muito novo ainda. Eu acho que ter uma nova bolsa aqui num momento, né? Eu acho que ainda não tem maturidade para isso. Posso estar completamente errado, né? Mas, enfim, né? Acho que tem muita coisa ainda para ser criada, muitas coisas vão surgir, mas não saberia te dar assim uma opinião. A minha única opinião é o seguinte: eu acho que a gente ainda é muito novo e falta ainda muitos investidores para a gente ter duas bolsas aqui dentro do Brasil. Justíssimo, então, Guga. Vamos dar uma olhada então em ROMI 3? Vamos. Olha só, o que aconteceu em ROMI, tá? Se a gente for olhar, tá, eu poderia fazer aqui uma análise mais longa aqui de ROMI, tá? Mas quando a gente pega aqui essa última movimentação que nós tivemos de alta, que foi ali entre o dia 7 de abril e 20 de abril, né, essa movimentação que a gente consegue enxergar aqui, nota que o último movimento a gente devolve quase que todo o movimento, né? Ele entrega praticamente todo o movimento, corrige 90% dele, e depois que a gente tem essa movimentação, a cotação ela tenta duas vezes voltar a subir, tá? Bem típico, né? Tenta as duas vezes continuar a subir, bem nessa região onde o mercado tinha aumentado a volatilidade antes de pegar essa tendência e fazer novas máximas, tá? E aí depois disso entra em tendência de baixa. Entra em tendência de baixa e chega aqui na região de R$20, que é na expansão de 1,68. Tá? Então, por hora, Rafael, eu acredito que num primeiro momento, tá,
Se a Bolsa continuar no processo de correção, a tendência é ir buscar R$ 17,15, podendo chegar até R$ 13,70. Tá? Uma vez que dentro dessa região aqui dos R$ 20 já teve uma, duas, três vezes nesse nível de preço, um repique aqui, porque o que eu consigo enxergar aqui é uma possibilidade de repique. Tá? Um repique aqui nessa região me leva a acreditar que a gente vai poder voltar aqui, ó, entre 24,75 a 25,45. Tá? Essa aqui é a região que eu acredito que, se nós fôssemos olhar aqui para a próxima semana, né, até o nosso próximo programa Geometria, na semana que vem, eu acreditaria que a gente poderia trabalhar dentro deste universo entre 24 e 75, caso alguma coisa muito positiva aconteça com o mercado consiga recuperar um pouco dessa queda, dessa intensidade e apagar um pouco desse sentimento negativo que a gente está, mas a tendência de baixa é para ir buscar os R$ 17,20. Perfeito, então, Guga, vamos dar uma olhada aqui então, ó. Bom, eu não vou, eu acho que eu vou, né, fazer aquele esquema de sempre, né? Um ticker por pessoa, porque senão o pessoal vai ficar bravo aqui comigo, porque enfim. O Daniel aqui pedindo para você analisar Marfrig, por favor. MRFG3, salvo engano. Ele só mandou aqui o nome da Marfrig, mas eu acho que é MRFG3, não é não? É assim. Rafael, pensa o seguinte, né? Marfrig foi outro caso emblemático, né? A gente teve aquele evento na semana retrasada, se não me engano, em cima dos frigoríficos, ou início da semana passada, agora não recordo a data exatamente, né? E o pessoal ficou com aquele pessimismo do tipo, poxa, agora vai vir forte, né? O setor vai cair muito forte, né? E a gente acabou vendo o evento, né, acontecendo ao contrário, né? O mercado ele é soberano. O mercado é soberano, não adianta, né? Não adianta assim, pô, tu consegue enxergar uma explicação depois, mas tu não consegue entender qual é a matemática que está por trás, né, de todos os players do mercado, de todos os investidores do mercado. Tá? Tu não consegue. Não adianta, né? Alguns tentam se segurar naquela narrativa de que no longo prazo tudo converge para um ambiente mais positivo. Mas pensa no longo prazo e assim, na quantidade de empresas que já se teve na Bolsa e que eram as grandes promessas do mercado, né? Se a grande maioria teve um grande crescimento nos últimos 10, 15, 20 anos, ou não, né? Eu acho que vale uma grande reflexão antes de ter uma certeza, uma narrativa como certeza absoluta, né? Eu acho que vale sim, várias reflexões e várias análises por parte dos investidores. Até porque, né, Rafael, o dinheiro do investidor, ele tem memória, ele foi suado, ele passou por uma certa experiência, né? Então, por isso que as pessoas elas sofrem muito quando veem o seu dinheiro oscilando, né? Elas possuem muita aversão a risco, aversão à perda, né? São impactadas pelo efeito montante, ou seja, quanto mais recurso, elas reagem a situações de uma maneira diferente, né? Então, a gente tem que aprender como nós nos comportamos como investidores. Olhando para a Marfrig, dentro desse pensamento, tá, o que eu tenho aqui em Marfrig? O que eu consigo tirar de informação? O que eu consigo tirar de conclusão aqui? Só fiz a marcação ao contrário. Opa, fiz de novo ao contrário? Posso tentar de novo? 3 vezes, se eu fizer 3 vezes errado, pede a música. Hein? Pede música. Ó. Quando eu analiso aqui o último movimento de Marfrig, né, foi até foi o que eu analisei até mesmo junto com o Felipe no pre-market, né, no dia que teve o evento, é que nós poderíamos ver Marfrig chegar a R$ 22, que é exatamente onde a gente está. Tá? Então o meu ciclo de alta que eu tenho marcado aqui, que ele é expresso, né, eu consigo enxergar ele através de uma estrutura de preço que é semelhante a um W, ó, é este movimento aqui, certo? Então, atingiu o patamar de preço que eu imaginava que fazia sentido a gente manter posição. Obviamente, né, havendo um movimento de alta, novamente, eu imagino que possamos ver ela chegar lá nos 23,75, mas eu me considero já satisfeito com Marfrig neste patamar de preço
de R$22. Aqui sim eu espero que vá balançar um pouco mais a cotação nesse nível de preço, vai sofrer algum tipo de correção um pouquinho mais longa em tempo e aí sim depois nós retornamos a procurar pontos de compra em Marfrig. Mas por hora eu não estou conseguindo enxergar uma grande assimetria no papel. Show de bola então, Guga. Vamos passar então aqui, muita gente mandando coisa aqui. Vamos lá, inclusive, Guga, estão falando aqui, o Guga tá magrinho, hein? Aí, Guga, hein? O pessoal tá falando que você tá sensacional. Aí, o Guga, que inclusive adora academia, né? A gente até falou já de alguma vez, né? A gente fazia um programa especial, eu e ele na academia aí, pra ele me ensinar como ir pra academia, porque eu sou um desastre. Eu sou avesso à academia, eu gosto de praticar esporte. Se me convidar para jogar tênis, eu jogo. Exatamente. Bom, vamos dar uma olhada aqui, o David Perillo aqui perguntando sobre Hash 11, né, o ETF da Hashdex aí, né, focado principalmente em Bitcoin, salvo engano, né, porque o outro é o ET11, né, que é o ETF de Ethereum da Hashdex. Hashdex, o grande Samir Kerbaj, um beijo enorme pro Samir aí, grande ser humano aí que eu entrevistei no Crypto News, inclusive aí, toda sexta-feira, 6 da tarde, você não pode perder. Bom, Guga, como é que você está vendo aí a Hash 11 aí pra galera? Legal. Eu acho que, bom, Brasil é uma dos veículos mais, pelo menos que eu gosto, né? Acho que o mais interessante aí de se ter quando a gente fala de cripto, tá? Bom, Rafael, o nível que eu acredito que tem que se manter acima, tá? Analisando agora, é a região ali de 46,50, tá? Para mim é um nível que precisa se manter acima. Se a gente pega e faz a análise aqui do ciclo, tá? Nós tivemos aqui o W, né, com o ponto intermediário em 25% de toda a queda. Depois tivemos aqui toda essa movimentação de alta mais intensa, chegando aqui nessa região de 70,7, tá? Quando eu olho para o Bitcoin, para mim aquela barreira ali dos 50 mil dólares ali era uma barreira bem importante de ser superada, tá? Também mostrava cansaço do criptoativo ali. Se eu fosse olhar assim a sequência da tendência, seria para imaginar que Bitcoin pudesse chegar a 90 mil dólares, tá? Então se eu fosse olhar assim, 90 mil dólares Bitcoin, imaginaria que Hash poderia ir para 97,60 por aí, tá? Então, assim, eu não consigo enxergar esse cenário de curto prazo, tá? Eu acho que no curto prazo a gente está ainda num processo de uma correção um pouquinho mais longa no tempo, tá? E aí teríamos que conversar bastante aqui sobre essa parte de cripto, tá? Óbvio que toda vez que tem uma sinalização de alta depois de um processo de correção, principalmente em duas etapas, se eu for olhar aqui, está mais difícil de enxergar, mas a gente consegue enxergar a primeira etapa de queda, uma segunda etapa de queda com essa intensificação da queda no dia de hoje, tá? Então acho que se tivesse um gatilho de alta novamente, a gente iria mirar para esses patamares mais altos mesmo, tá? Que é os 97, por exemplo, em Hash. O que acontece? A pergunta é, quanto eu quero potencializar na minha carteira caso aconteça essa movimentação? Se eu for olhar, é praticamente dobrar de valor do que está agora. Tá? Se for pensar em dobrar de valor que está agora, tu vai ter que ter uma exposição financeira nesse ativo muito menor. Vamos imaginar que tu queira colocar 5% da sua carteira e tu quer crescer 5%. Ou sei lá, aí tem que ver quanto cada um quer crescer de fato na sua carteira com uma alocação específica, tá? Mas o que eu enxergo é isso aqui, tá? O que eu enxergo de possibilidade é exatamente essa possibilidade de ir a 97 num próximo rally, né? E aí tem que ver quanto de fato tu vai estar buscando de crescimento para saber quanto de fato tu vai alocar nesse ativo, tá? Para baixo, né, para a gente também ter uma noção do, ok, mas e se não vai? O que tem de acontecer? Né? Bom, para baixo, o que eu enxergo é isso aqui, ó. Seria uma possibilidade para voltar aqui a 36,50, tá? Num primeiro momento. Então é exatamente essa fotografia. Para cima 97,
Os movimentos de correção em laterais já aconteceram com esse ponto intermediário que está aqui. E aí a gente está bem nesse divisor de águas mesmo. Bem nesse divisor de águas. Uma correção para um patamar mais abaixo aqui, ele invalida essa possibilidade de 97? Por hora não. O que poderia invalidar? Se ficasse muito mais tempo corrigindo, trabalhando em estruturas de correções menores, isso ia construindo um outro cenário, uma outra fotografia. E aí acabaria que tu colocaria um pouco mais de posição financeira, buscando movimentos mais curtos e não movimentos mais longos, tá bom? Show de bola, então, Guga. Ó, o Daniel Campos aqui perguntando sobre Copel. Copel, se você puder analisar Copel pra gente, por favor. CPLE 6, salvo engano, né, que é Copel. Sei lá, posso estar errado, posso estar fazendo de cabeça isso, né? Enfim, mas acho que é. Acho que aí tá subindo, não tá não, Copel? Tá subindo. Subiu hoje, subiu bem. Acho que daqui a pouco isso foi um dos pontos que estimulou até a pergunta. Tá? O que eu vejo aqui em Copel, tá, Rafa? Se a gente for olhar, a gente ainda está naqueles níveis de preço do Covid Crash, né? A gente está aqui exatamente naqueles níveis de preço ali de janeiro, fevereiro de 2020. Tá? Mesmo nível de preço. Quando a gente olha para este momento de agora, ó, nota que tivemos aqui a queda em 2 etapas, sobe muito rápido, ganha volatilidade, aqui nessa região de 90%, e aí estamos parados aqui na região de 1,13. Tá? Para mim, o próximo rally em Copel está aqui, ó. R$8,10 e depois R$9, né? R$8,97 lá, R$9. Para mim, este é o cenário, tá bom? O que eu vou fazer? Vou ver se tem alguma região de sincronicidade. Já me perguntou o que era sincronicidade semana passada e eu comentei com vocês. Ó, se eu vou olhar mais distante, ó, me joga lá para 9,90. Ou seja, parece que estamos num momento interessante para o ativo, tá? Dentro de toda essa sangria aí, me parece que a gente tem aqui algo bem interessante, nosso ciclo de alta, tanto utilizando, né, a base de dados que nós tivemos aqui do período do Covid Crash, quanto essa base de dados aqui do início do ano até março, tá, do início do ano de 2021 até março de 2021. Se nós usarmos essas duas bases de dados, a gente só tem projeções gostosas aí para Copel, né? Só projeções altas aí para Copel. Então, faz sentido tanto R$8, R$9 e R$10. Sensacional, Guga, sensacional. Vamos dar uma olhada aqui, ó, já são 6h30, gente, então faltam 15 minutos para acabarmos aqui, então mandem seus stickers aí que a gente vai comentando. Ó, bom, a gente falou de Copel, né, com o grande Daniel Campos. Aí falaram sobre Bovespa, Vera Lúcia Oliveira mandando aqui parabéns, sucesso, obrigado tia Vera, né, minha grande tia Vera, inclusive lá de Taubaté. Você já foi para Taubaté, ou Guga? Já, tem um primo meu que mora em Taubaté. Tem um primo seu que mora em Taubaté? Talvez seja meu parente, hein? Qual o nome dele? Manda um beijo para ele aí. Marco Antônio Vilela Ferrão da Silva, é quase que um livro, mas esse é o nome dele. Marco Antônio Vilela Ferrão da Silva. Por acaso é piloto de helicóptero no Exército brasileiro. Olha só. É, olha pô, só. Tive lá, ele é dindo do meu filho, né? Então a gente esteve lá, visitou toda a infraestrutura lá do Exército que tem lá em Taubaté. Pô, muito legal a infraestrutura deles. Muita tecnologia, tem muita tecnologia lá, é surpreendente. É, realmente. Agora a Rosa Lara também mandando boa noite, Rafa, não perco geometria, gosto muito, um beijo pra vó Rosa, também tá acompanhando a gente aí. Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó, o Daniel Bruno aqui perguntando sobre Cosan, se você puder analisar, por favor, o Guga, Cosan 3, por favor, CSAN 3, CSAN 3, CSNA é CSN, CSAN 3 é Cosan, não é não? Vamos lá. Rafael, eu sou um cara que não, assim, esse tipo de comportamento aqui, tá? Não é o tipo de comportamento que mais me agrada. Por quê?
principalmente por nós termos feito novas máximas em relação à região anterior. Tá? Aqui entra muito player no mercado, tá? Que em função do preço não ter continuado a tendência, ele desfaz, né, as suas posições, tanto que a gente teve essa movimentação, só que a gente perde toda a narrativa de usar essa base de dados aqui de trás. Então, só consigo utilizar essa base de dados aqui de trás para poder fazer as minhas projeções. Tá? Então, a base de dados que eu utilizo ela é menor. Ó. E quando eu uso essa base de dados, eu tinha dois cenários. Né? O primeiro cenário, que foi da minha última análise de Cosan, se eu utilizo, ó, aqui a simetria ela foi consumida. Então, essa primeira projeção ela já foi satisfeita. Para valer a pena tu olhar para a Cosan aqui, tu tem que ter uma justificativa e um porquê de acreditar que ela possa ir a R$32. Tá? A questão é, você acredita que ela possa ir a R$32? Essa é a pergunta. Tá? Eu acredito que o mercado ele ainda não tem força suficiente para fazer essa movimentação. Tá? Então o que a gente precisa? De mais tempo num processo de correção aqui um pouco mais longo. Se nós tivéssemos tido uma correção aqui semelhante à correção que nós tivemos aqui atrás, eu diria, olha, a gente está numa condição mais interessante para se tomar risco. Por hora, eu acho que a gente tem muita volatilidade, retornos muito pequenos e dentro deste contexto aqui mais conturbado aqui de Cosan, né? E eu não consigo enxergar esse upside para ir para 32 agora por enquanto. Tá? Quem sabe a gente vai acompanhando essa semana que vem, e daqui a pouco o cenário fica um pouquinho mais claro, e aí sim vai fazer sentido a gente tomar posição. Tá? Mas o próximo rally, ele é para a gente olhar para R$32. Show de bola, então, o Glauber Camargo aqui perguntando sobre Magalu 3 aí, né, da grande Luísa Trajano. Inclusive, aí, parabéns para a Luísa Trajano, né, foi eleita aí, né, uma das pessoas mais influentes do mundo para a revista Time. Um abraço para ela. Quando ela quiser dar entrevista para a gente aqui, não só ela, como o Federico Trajano, como o pessoal também da Americanas, o Grupo V, enfim, todo mundo está com casa aberta aqui, né, com as portas abertas para vir bater um papo aqui na BMC, nem que seja para a gente tomar um café aí e falar do negócio de vocês, né? Você tomaria um café, Guga, com a grande Luísa Trajano, ou preferiria com o Frederico Trajano para analisar as táticas da Magalu? Na verdade, a pergunta não é se eu tomaria, eu com certeza tomaria, tem que ver se eles tomariam café comigo, né? Temos que ser humilde para isso, né? Eu acho que a agenda deles ainda é mais lotada do que a minha, né? Então, deixa eu... Será? Possivelmente. Show de bola, Guga. Se puder analisar pra gente aí Magalu, então, pra gente, por favor. Rafa, é aquela coisa, né? Todo mundo... durante todo o processo de transformação digital da Magazine Luiza, ela acabou sendo uma das mais queridinhas do mercado, né? E aí acabou que passa por um período de correção já de praticamente um ano. Se tu for olhar, a gente começa aqui a correção de Magazine Luiza dia 14 de outubro de 2020. Então já estamos aí há mais de 11 meses em um processo de correção em Magazine Luiza. Poucos acreditavam que isso poderia acontecer. Tá? E aí, se a gente for olhar, Rafael, a primeira correção ela aconteceu aqui até o nível de 25%. Nós estamos aqui chegando nos 50%, em 15,35%. Tá? Olha só que interessante, nós estamos chegando aqui na região de 50%. Existe uma possibilidade grande, né, de estar chegando ao fim desse ciclo de correção. Tá? Se por um acaso o mercado como um todo se intensificar na queda, a gente vai olhar lá para os R$12. Tá? A gente está aqui em 15,35. Se o mercado como um todo ele ficar um pouco mais amargo, né, a gente pode ver sim essa movimentação vir até aqui a região de 70,7. É um degrau mais abaixo, tá? E querendo ou não, Rafael, ela está em tendência de baixa, acelerando a queda, num processo de correção. O que precisa acontecer? O mercado, em algum momento, ele tem que ter uma resposta positiva. Né? Então, ele vai ter uma resposta positiva, ele vai tentar continuar a tendência sem sucesso, ou seja, sem fazer novas mínimas, e aí sim, tu vai ter um contexto novamente interessante para a gente buscar compras, assim como foi o contexto há 10 dias atrás.
tá? Que infelizmente o mercado não deu gatilho de compra, não deu gatilho operacional para seguir as compras, e aí não se teve um início de um movimento de alta, pelo contrário, se teve uma intensificação do movimento de baixa. Tá? Então, esse mesmo cenário, esse mesmo contexto, eu estou esperando. Então, eu estava conversando hoje de manhã com o Felipe, falei, poxa, Felipe, com essa aceleração aqui de queda, eu vou te ser bem sincero, cara, vou descansar um mês, eu acho. Né? Eu acho que eu vou descansar durante um mês. Né? Infelizmente, o mercado não se enquadrou para subir, vou ter que esperar. Qualquer coisa que eu vá tentar fazer agora vai ser um pouco de forçação de barra, né? Pode ser até um resultado muito pontual, de curto prazo, trazer um pouco de euforia, um pouco de, né, de excitação em cima disso tudo, mas não vai ser algo sustentável, né? Não vai ser algo estrategicamente inteligente. Né? Então tem que ter muita calma, tem que entender que foi uma rentabilidade pontual, de janela de oportunidade muito pontual mesmo, mas não é um início de uma nova tendência de alta. Para se iniciar uma tendência de alta, primeiro, essa tendência de baixa, ela tem que mostrar sinais de fraqueza e, infelizmente, né, essa fraqueza que estava mostrando, ela voltou a ganhar intensidade sem dar uma sinalização de compra. Então, aquele ambiente de foco, de concentração, né, para se ir às compras, acabou que, infelizmente, né, se jogou água no meu chope e o mercado ele acelerou as correções e agora eu tenho que esperar novamente. Show de bola, então, o Guga, tô olhando aqui, né? Muita gente vai mandando coisa aqui, ó. Faltam 5 minutinhos pra gente finalizar aqui o programa, mas antes, gente, vamos pedir aqui, ó. Gente, está muito perto de bater um recorde histórico na BMC News, que é o quê? O número de likes na transmissão ao vivo. Estamos nesse momento com 969 likes. Faltam 31 likes para 1000 likes. Então, senta o dedo nesse like, pelo amor de Deus. Aí não bater 1000, né? Se a gente bater 1000 aí, ó, o Guga até já se ajeitou aí. Gostei da meta. Gostei da meta. Com certeza. Vamos para 1000 likes aí. Ó, pelo amor de Deus, gente. Tem 180 pessoas assistindo a gente agora. Não é possível que todo mundo já deu like. Não é possível, é impossível, é impossível. Então, gente, aí ó, foi para 972 já, hein? 972. Vamos lá, mais um pouquinho, que vamos, gente, vamos que vamos. Manda pra prima, pro primo, pro tio, pra tia, pra avó, pro vô, pro cachorro. Manda pra todo mundo aí a BMC News pra gente ganhar esses likes aí, gente, que... Eu modéstia à parte, mas eu acho que a gente merece, poxa vida. Não é possível. Pô, com certeza. Não é mesmo? Enfim, olha, vamos lá. Não emagreci por nada, né? Exatamente, Guga, coloca seu valor. Enfim, vamos que vamos. Bom, a gente falou agora, né? Bom, vamos falar, a gente falou de Magalu, aí o pessoal tava falando ainda sobre Bolsa Rio. Aí o Daniel Mikalski perguntou sobre Catnet 3. Que? Eu não sei o que é Catnet 3. Ah, Catnet. Existe Catnet ou é Getnet? Eu acho que é Getnet. Acho que é Getnet. Mas enfim, mas vamos mudar então, ó, vamos para baixo aqui. Vamos tentar achar aqui algum ticker, ó. Bom, a gente falou agora há pouco, né, de Cosan já, então eu já tinha mudado. Então, aqui, ó, perguntando sobre TOTS 3, se você puder analisar pra gente, por favor, Guga. Ó, 984, hein? 984 nesse momento, faltam 16 likes para 1000 likes, entendeu? Então é isso aí, gente. Manda bala aí, manda pro primo, pra prima. Vamos bater, você vai estar nesse momento histórico na BMC News aí. Vamos bater 1000 likes hoje aí. Então manda aí, gente. Vai, senta o dedo nesse like aí. Aí, ó, o Kendellzinho Vermelho mandando aqui, mandando um abracinho pra vocês. Outro abraçaço pra você de volta aí. O pai do Kendellzinho Vermelho teve presente hoje, porque hoje foi o Candelaço Vermelho, né? Candelaço Vermelho, inclusive aí, né? Hoje foi um dia complicado para a Bolsa, para quem opera comprado a curto prazo. Guga, manda bala aí, como é que tá? Vamos lá, pessoal, vamos bater os mil likes aí, por favor? Né? Vamos parar de bagunça aí, né? Só apertar um like, não custa nada, né? Deixa de rancinho, deixa de birrinha, aperta o botão aí e faz bater esses 1000 likes aí de uma vez, tá bom? Bem gaúcho agora, né, Rafael? Pessoal, olha aqui, ó. Vamos para TOTS aqui. Vamos pensar juntos aqui. Se nós olharmos, a correção aconteceu entre fevereiro e março, tá? A nossa movimentação mais intensa aqui de correção. Nota que se teve aqui uma resposta positiva em TOTS, tenta continuar a tendência em 2 etapas, bem dentro da estrutura comportamental mesmo, que eu gosto de ir acompanhando o mercado e traçando cenários. Depois disso, entra num rally
com mais volatilidade no meio do caminho, tá? E aí, vou até dar um zoom aqui para que a gente possa interpretar melhor. E que venha o milésimo like de uma vez, tá? Se nós notarmos, quando chega em 1.41, tá? Quando a gente chega aqui em 1.41, o mercado ele começa a aumentar a vol. Se tu for pegar, tivemos aqui um período de correção, legal. A volta ela é praticamente na mesma amplitude da queda, com uma aceleração no tempo, tá? Ou seja, sobe muito mais rápido do que vinha caindo. Depois o mercado volta a cair, não na mesma velocidade que subiu, e aí faz novas máximas históricas, chegando numa região extremamente importante, que era a região de R$ 40,75. Ponto. Tá? Então o que acontece? Se nós olharmos, ela já vem num processo dessa precificação já há muito tempo. Tá? Para mim, esse ciclo aqui de curto prazo, pelo menos esse ciclo que se montou este ano, ele está encerrado. Tá? O que pode acontecer para cima, né? Numa euforia de alta, numa euforia daqui a pouco de todas essas narrativas em cima das empresas mais techs e tudo mais, enfim, o que pode acontecer? Podemos ver uma projeção aqui, deixa eu pegar só a ferramenta certa aqui, pronto. Ó, podemos ver uma projeção neste nível de preço que me jogaria lá para R$ 44,00. Tá? Então vamos lá. Pô, tô zerado. Se por acaso está zerado no mercado, tendo um gatilho operacional, é para olhar para R$ 44,00. Para mim é já um exagero de momento. Então seria algo bem pontual mesmo. Olha, vou tomar essa posição e eu vou zerar a posição caso chegue lá nessa região de R$ 44,00. Ponto. Entendeu? Qual é o risco que tu está tendo? Olha, eu já entendi que o ciclo estava fechado aqui anteriormente. Então não posso ficar muito frustrado se por um acaso a tendência não consiga chegar lá nessa projeção que o Google está fazendo. Então não dá para ficar frustrado, não dá para ficar incomodado. Puxa, o mercado não vai a meu favor, não deu certo, né? Não, é mais uma questão de sequência de euforia mesmo do mercado. Tá bom? Beleza. Para baixo. O que seria para baixo, né? O que nós teríamos aqui de movimentação e de projeção de baixa, uma vez que tem um ciclo fechado. E eu sempre preciso olhar os dois cenários. Fechadíssimo, então, o lugar. Para baixo. Ó, tô tá? olhando ali, tô tentando olhar ali no gráfico do Google. Estou olhando aqui para 34,50. E se por acaso o mercado ficar muito azedo, voltaríamos ali para os R$30, né? Voltaria ali para o preço de maio deste ano, tá? Para maio desse ano, tá? Então tem esses dois cenários aqui para se traçar. Então se tu for pensar em assimetria, tá? Tu não tem aqui uma grande vantagem em montar a posição, pelo menos agora, no hoje, né? Tendo gatilho operacional, beleza. Aonde vai ter gatilhos operacionais? Ó. Nota que meu indicador, né, ele está apontando ainda para baixo. Ele já vem um tempo apontando para baixo. Tá? Então o meu critério para se tomar posição, ele não está me mostrando aqui para estar posicionado. Então tem que esperar um pouco mais. Tá bom? Show de bola. Basicamente isso. Batemos os 1000? Batemos 1000 likes aqui. Os 1000? É um momento histórico na BMC News, né? Mais de 1000 likes na transmissão ao vivo. Então queríamos agradecer imensamente a audiência, a participação de todos vocês. Nós amamos vocês que assistem a gente aqui. A gente faz com o maior carinho e amor do mundo para trazer informação que gera valor para todo mundo que assiste a gente, todos os investidores aqui. Então mandem para todo mundo. Mas assim, manda, aqui não tem erro, né, Guga? Manda para todo mundo o link da BMC, né, Guga? Com certeza, manda para todo mundo. Eu acho que a gente está construindo história aqui, né? Pessoal, o time todo da BMC está de parabéns. De fato, o Brasil precisava de um canal onde estivesse, né, atualização sobre o mercado financeiro assim, de uma forma muito mais dinâmica, com profissionais com diversos pontos de vista. Né? Querendo ou não,
sem, né, totalmente independente, né, podendo emitir opinião de forma independente, sem ter, como se fala, né, rabo preso com alguém, né, podendo ser o mais transparente possível com o investidor. E, querendo ou não, aqui no programa Geometria a gente tem total liberdade para fazer com que os investidores usem a cacholeta e pensem bastante, né, reflitam, que eu acho que é um exercício extremamente importante a gente refletir antes de tomar decisões, para que a gente não seja liquidez do mercado e sim protagonistas das nossas escolhas. Acho que nada mais gratificante do que ser protagonista das suas escolhas, né? E poder ver o seu capital se desenvolver, crescer de acordo com aquilo que você consegue enxergar, com que você consegue digerir, né? De tudo isso que está acontecendo ao redor do mundo. Tá bom? Então eu fico muito feliz assim por todos os convites e todo o espaço que me dão aqui para poder estar conversando com todos vocês, e adoro estar aqui segunda-feira junto com o Rafa, né? Eu acho que essa dupla aqui ganhou energia, ganhou tração, né? E veio para ficar. Então adoro tanto o programa Geometria como a participação dentro do pre-market, trazendo um pouco de visão para todos os investidores ali no início do mercado, lá pelas 9 horas, 9h15 da manhã. Então só tenho a agradecer aqui e obrigado pelos 1000 likes, né, que aconteceu aqui ao vivo e durante o programa Geometria. 1000 likes então, aí galera. Guga, eu só tenho a agradecer também a sua parceria aqui, é uma honra enorme fazer o Geometria com você, e você pode contar comigo pro que deve tamo juntasso, e a gente se vê na semana que vem, né, Guga? Com certeza. Perfeito, então. Bom, e a gente vai encerrando aqui o Geometria, né? Depois dessa programação inteiramente nova apresentada para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tem ainda uma semana inteira de programação vindo aí, então você não pode deixar de perder a BMC News, que eu garanto que você vai adorar, tá certo? Então a gente fica por aqui. Amanhã eu vejo vocês no Top News e tenham um bom fim aí de segunda-feira. Até mais, tchau, tchau!